Oi, eu sou a Mariana, aluna de Artes Cênicas do FGD. Estou participando de um projeto de extensão chamado Dramaturgia Compartilhada. E nele eu vou compartilhar com vocês o meu texto favorito, que é O Crime da Cabra, de Renata Palottini. O Crime da Cabra é uma peça de 1964 e ela acontece lá no interior de Minas Gerais. Mas ela é fictícia? Como é que é? Então, a Renata Palottini é lá de São Paulo. E em uma de suas viagens para Minas, ela presenciou um crime cometido por uma cabra. Então ela decidiu fazer uma peça sobre isso. Ai, magnífica, gente. A leitura é super fácil e é engraçada. Então você tá lendo, você tá muito entretido na leitura e você não vai querer parar, assim como eu. Eu comecei a ler, eu não parei de rir também, porque ela é hilária. O Crime da Cabra é composto por 14 personagens. Eventualmente eu vou desenvolver os personagens, porque são bastantes personagens, pra eu já ir soltando de uma vez, como se vocês fossem entender alguma coisa. A peça ela é dividida em 3 atos, separadas em 7 cenas. Mas nessa peça, em vez de ser chamada de cena, ela é chamada de quadro. Com isso, vamos ao resumo de O Crime da Cabra. A primeira cena é a cena da feira. A peça já começa numa feira, sabe uma feira? Aquela zoadeira de alguém, olha o peixe, olha o café, olha o picolé, desse jeitinho. A feira tá acontecendo normalmente, como uma feira começa, né? Rola também, né? Quando do nada um grito é escutado no fundo da cena. Nesse fundo tem 2 personagens. Personagens esses que são Deolino e Filinto. Quem são o Deolino e Filinto? O que acontece? O Deolino estava vendendo a cabra e o Filinto queria comprar a cabra. Só que aconteceu alguma coisa na feira que tirou a atenção deles. No que tirou a atenção, a cabra, que não é boba nem nada, viu o dinheiro ali no meio da mesa e comeu o dinheiro. Aí fica o questionamento, com quem fica a cabra? Porque o Filinto, ele pagou para ter a cabra, mas ficou sem a cabra porque o dinheiro não foi recebido pelo Deolino. O Deolino não vai dar a cabra, já que ele não recebeu o dinheiro em troca. Então, por conta disso, começou a ter uma rixa entre eles dois, de tipo, eu fico com a cabra, eu que paguei por ela, mas eu não recebi, eu não vou dar minha cabra, sabe? Começa essa briga entre eles. Nisso, um policial que tava paisana lá na feira, que é o Manuel, chega e fala, opa, o que tá acontecendo aqui? Eles explicam a situação pro Manuel, o Manuel fica, calma. Essa história tá muito confusa, então vamos direto pra delegacia resolver esse crime. Nisso, acaba a cena 1 e vamos pra cena 2, que é a cena da delegacia. Na delegacia, a gente é apresentado 2 personagens, Delegado e Chico. O delegado é o delegado, Chico, o ajudante dele. O delegado tá lá, fazendo palavra cruzada. Sabe a palavra cruzada? Aquele jogo que é tipo, fruta com 4 letras, ele, massa. Super trabalhador, graças a Deus. E o Chico tá lá, né, discando na tecla de escrever dele. Aí depois de um tempo aparece o personagem chamado Cego. Sim, ele é que nem um delegado. Delegado, ele é o Cego, ele não tem nome, o nome dele é Cego mesmo. O Cego chega, começa a ajudar o delegado tava com um pouco de dúvida nas palavras cruzadas. O delegado percebe que ele é um pouco inteligente, até demais da conta, e fica, você é de onde, Cego? Eu nunca te vi por aqui. Aí o Cego fala que veio de outra cidade, mas veio morar aqui. Aí o delegado é meio suspeito, ele tipo sumir, ele acha que ele deve ter algum mandato de prisão ou de busca. Ele fica meio tipo assim, esse cara é muito suspeito. Quando ele vai começar a interrogar mesmo, Cego ali no meio de tudo, começa uma gritaria. Entra Manuel, entra Filinto, entra Deolino, entra Cabra na delegacia. Gritando, que eles estão gritando desde a feira, estão andando gritando, quase se metendo um soco no outro. O delegado já ficou, muita calma, Manuel, tira essa cabra daqui, pelo amor de Deus, vai sujar tudo da delegacia. E o Manuel fala, mas senhor, a cabra, ela cometeu um crime, eu só preciso resolver ele. Desde quando o cabra comete crime? Me explica isso daí. Ele explicou a história e falou, meu querido, eu não tenho nada a ver com isso, o animal não comete crime, de acordo com o Código Penal, só ser humano comete crime. Aí começa uma discussão na delegacia pra saber o que vai acontecer. Resumidamente, pra encurtar, porque o vídeo tem que ser curto pra não dar muitos detalhes, acontece uma discussão lá, que o Filinto até pega a viola do Cego, dá a louca lá. O Deolino, que é o dono da cabra, pega a cabra escondida e sai correndo, mete o pé. Nisso todo mundo vai atrás dele. E assim acaba a segunda cena. Já na cena 3 começa com um cobrador cobrando a Romilda. Quem é Romilda? Romilda é a esposa do Deolino. E um cobrador foi lá na casa do Deolino cobrar ele, só que ele não tava em casa. E a Romilda fica tipo assim, cobrar o quê? Nisso, chega o Deolino e pergunta, cobrar sim, cobrar o quê? Eu não tô devendo nada. O Deolino fica estressado, dá um tiro assim pro ar e ele sai correndo. Nisso a cena acaba e depois passa um tempo, o Deolino vai trabalhar, aí tem a cena 4, que é a cena da Romilda com o coronel.
Coronel tá lá de cima da Romilda, como quem não quer nada, e o cego Filinto assistem tudo de camarote. Nisso, o cego vê o coronel derrubando o cinturão dele, pega o cinturão dele, guarda essa informação que você vai usar pra mais tarde. Depois de um tempo, depois do coronel e a Romilda tá se paquerando, ele vai embora. E, inclusive, o cego tava lá porque ele tava de passagem, mas o Felipe tava lá porque ele ia tentar invadir a casa do Deolino pra pegar a cabra. Só que depois que o coronel vai embora, ele vai aproveitar pra pegar a cabra, o Deolino aparece com a cabra porque ele tinha saído pra trabalhar com a cabra. Após essa cena, voltamos pra delegacia. Na delegacia tá rolando um BO porque o Filinto voltou a aparecer na delegacia dizendo que o Deolino foi na casa dele dar um coice nele, porque ele que mandou o cobrador ir na casa do Deolino cobrar ele pela dívida dele. E o Deolino não ia deixar desaforo pra casa, foi lá na casa do Felipe e meteu um coice mesmo. Aí o delegado fica, meu Deus, agora é isso, agora eu vou ter que tomar conta disso. Aí quando você acha que nada pode piorar, o coronel agora tá envolvido com a cabra. Como tá envolvido com a cabra? Simples. O coronel fez de propósito o bode dele encontrar com a cabra do Deolino pra eles terem um caso. E a comadre Maria, que é uma outra personagem, fala pra Romilda, que é a esposa do Deolino, que a cabra tá prenha. Agora o coronel vem de papinho dizendo que a cabra é dele, porque o bode dele emprenhou a cabra. E agora sabe o que é, né? Macho é quem manda. Então agora a cabra é do coronel. E você lembra do cinturão? Pois bem, o cego aparece na cena segurando o cinturão, ameaça o coronel dizendo que ele tava fazendo traição do caso com a mulher do Deolino. Nisso, o coronel fica meio apreensivo, desiste até então de tentar ficar com a cabra. No que ele pega o cinturão de volta, ele volta e fala: ah, tava enganando vocês, a cabra é minha, não tô nem aí, eu não quero saber de nada. Nisso, o delegado fica pistola de vez, ele explode, fala: quer saber, vai todo mundo em cana, não quero saber de nada. Mas assim que ele fala isso, o Manuel chega e cochicha no ouvido dele, tipo... O delegado, tipo, sério? Ele fala: doutor delegado, porque o senhor só não prende a cabra e deixa esses cabas aí de fora? Ele falou: é verdade, né? Manuel vai buscar a cabra. Pois bem, foi buscar a cabra e prendeu a cabra. Agora é a cabra que tá presa. Assim acaba o segundo ato. O terceiro ato é dividido em duas cenas. Uma cena bem curtinha, a outra é o desfecho final. A cena curtinha é uma cena que tem a comadre Maria e o Zé Boa Morte. O Zé Boa Morte é um capacho do coronel que trabalha pra ele. A comadre Maria tá lá, né, na vendinha dela. Ela tá ajudando o Manuel a apostar no jogo do bicho, porque ele tá apostando na cabra, que a cabra vai ser a ganhadora do jogo do bicho, né, gente? Aí depois dessa cena, o Manuel vai lá trabalhar pro coronel. No que ele vai trabalhar, a cena já corta pra cena final, que é a cena 7. E na cena 7, o Zé Boa Morte tá cobrando do coronel de fazer uma atuação pra tentar pegar a cabra na delegacia. Nisso, tá o delegado, o Chico e o Manuel na delegacia e estão escutando uns sons meio estranhos pela delegacia. Quando o delegado vai sair da delegacia pra ver o que tá acontecendo, o Zé Boa Morte aparece e fala: opa, vamos parar por aí. Vamos resolver aqui como homens, que não sei o que. Ai, porque o coronel me mandou vir aqui, não sei o que. Enfim, papo vem, papo vai. Escuta um barulho na cela e esse barulho na cela era eles mesmos. Deolino, Filinto e coronel invadiram a delegacia pelo muro, subiram o muro, caíram lá. E começou uma bagulhada e começou um escândalo na delegacia. É tiro pra todo que lado, porque o cego pegou uma arma e começou a atirar. E o Zé Boa Morte começou a atirar também. Gente, foi tiro pra tudo que é canto. Nisso, atiraram na cabra. Óbvio que atiraram na cabra. Mataram a coitada da cabra, gente. Gente, é impressionante. Assim que matam a cabra, os três sem vergonha não admitem a culpa e simplesmente vão embora. Assim que a cabra morreu, eles nem ligaram pra cabra. Gente, impressionante, brigaram pela cabra a peça inteira. Aí quando eles tiram a vida da bichinha, eles não querem mais nem saber dela. Nossa, dá um ódio, me subiu um ódio lendo isso. Enfim, mas não fiquem tristes porque era mentira. Na verdade, a cabra estava viva. O Manuel só disse isso porque ele queria se livrar daquele povo. E no final, o delegado deu a cabra pro cego voltar pra cidade natal dele junto com a cabra pra ela poder ser feliz. Aí o desfecho da peça é que o coronel, ele chantageou todo mundo da cidade, dizendo que ia ficar com a cabra e todo mundo ia sair ganhando. No final, ninguém saiu ganhando. Todo mundo foi pra cima do coronel, pediu os direitos, ao ponto de que o coronel começou a dar um monte de coisa. Ele prometeu que ia dar um monte de cabra, ele deu o cinturão dele pro povo. Ai, foi uma loucura.
E a peça finaliza com a esposa do coronel indo atrás dele. Antes da dona Leotina, que é a esposa do coronel, fazer um desfecho nele, ela ainda não tinha achado ele, aparece Romilda na delegacia dizendo que deu cabra no jogo do bicho. E todas as pessoas da cidade tinham colocado cabra no jogo do bicho, assim que todo mundo ganha. No que todo mundo ganha, o coronel é descoberto ali, né? Porque todo mundo festejando, pararam de proteger ele, da mulher dele. E a peça acaba com eles dois correndo, né? Ele fugindo dela e ela indo atrás dele. E assim acaba o crime da cabra. E é isso, muito obrigada por assistir a essa dramaturgia compartilhada do meu projeto de extensão. Acompanhe nosso canal e outros textos teatrais através das nossas redes sociais. Obrigada, até a próxima!